Canalhas e caos. Alfredo Herkenhoff. Imagine o Brasil em que Rocha Loures, com a mala de dinheiro, fosse Graça Foster e Temer fosse Dilma. Como reagiriam os juízes Bonner e Vac e os jornalistas Gilmar e Moro? Imagine o Brasil em que o telefonema de um senador para um ministro do Supremo recebendo ordens não fosse de Aécio para Gilmar, mas de Gleisi para Rogério Favretto, do TRF4. Imagine o Brasil em que o ministro da Fazenda, que recebeu 170 milhões como consultoria de 2015 para cá, fosse não o Henrique Meirelles, mas o Guido Mantega ou o José Dirceu. Imagine o Brasil em que as provas materiais e documentação em papel, extratos de depósito, com os números e endereços de contas bancárias em tal paraíso fiscal, dissesse respeito a milhões de dólares de caixa 2 ou dinheiro sujo não contabilizado, guardado lá na Suíça, e que essa grana não fosse em favor do senador José Serra e do governador Alckmin, mas em favor de Lindbergh e do governador petista Wellington Dias. Imagine o Brasil em que as denúncias com provas cabais, incluindo fotos nunca mostradas da entrega de milhões de reais numa mala no centro de São Paulo, não fossem relativas a um dinheirão vivo nas mãos dos assessores da presidência José Yunes e Rocha Loures, mas nas mãos das assessoras da Dilma, Maria da Soledade de Oliveira Costa e Deise Ramos. Imagine o Brasil em que as denúncias com provas cabais mostrassem hierarcas petistas do governo Dilma fazendo 5% do que fazem hierarcas tucano e PMDBistas ao redor de Temer. Imagine se o Jornal Nacional mostrasse todo dia que o maior número de políticos acusados de corrupção pertence ao PP, PMDB e PSDB e não o PT. Imagine o Brasil em que as denúncias com provas cabais mostrassem que Lula tem apartamento de luxo em Paris, que deu apartamento na Europa para uma ex-amante, deu apartamento nos Estados Unidos para o filho da ex-amante, deu apartamento em Higienópolis para uma namorada que chegou depois da viuvez, e ainda tem uma fazenda em Minas e outra em São Paulo, e recebeu de presente da Camargo Correia um aeroporto instalado em sua fazenda. Pois este Brasil existe e se chama ditadura dos ladrões, com o apoio da mídia e de juízes que viraram policiais e de policiais que viraram juízes. Todos eles odeiam história. Alguns odeiam por herança. São doutores escravocratas e odeiam os brasileiros da base da pirâmide. Outros, os policiais, odeiam por desinformação. São vítimas violentíssimas do ódio e passam a odiar tanto ou mais do que seus patrões, que são governadores e por vezes governadores marajás, ou controlados pelos marajás. A República é dos marajás tropicais do último país a acabar com a escravidão negra e o primeiro a reinstaurar a escravidão dos mais pobres, entre os quais está a maioria negra. Está rolando um apartheid econômico racial no Brasil. Você vê a panorâmica da Globo na arquibancada do Maraca na vitória domingo passado do Fogão em cima do meu Mengão, e não tem negro quase no estádio. Agora no Rock in Rio só tem negro no palco. Na plateia está o resultado do apartheid. Não adianta gritar fora Temer, o substituto será ainda pior. Ou os ministros do Supremo anulam o golpe ou levam o Brasil para onde estão levando, ao caos, a antessala do inferno. Estão arando o terreno para safras tóxicas ou pré-revolucionárias. Triste. Até as polícias no Brasil estão ficando esbranquiçadas. Em algum momento a corda rói.